Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam novamente todos bem-vindos ao nosso estudo no início deste ano. Mas antes de darmos continuidade a esse estudo, vamos fechar os nossos olhos da carne, elevar os nossos olhos do Espírito ao alto e orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade ao estudo do Evangelho, estamos nas parábolas de Jesus, e hoje vamos falar da parábola dos dois filhos. Representa o modo pelo qual a justiça divina opera diante dos que falam e dos que fazem. Jesus realça a importância das atitudes no contexto evolutivo, porque não adianta falar, ter boas intenções e não ser e proceder de acordo com a lei de Deus. Jesus narrou essa parábola no templo de Jerusalém aos principais sacerdotes, que eram os escribas e os anciãos do povo. Vamos ao texto. Aspas. Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E o filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. E este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro, claro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas, vendo isso, não vos arrependeste de crer nele. Isso era o que se fazia. Fechou as aspas. Um pai convida os seus 2 filhos para o trabalho da vinha, ou seja, para o trabalho da evolução espiritual, para a melhoria do comportamento. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. É um convite para hoje e não para amanhã ou para depois. Notem bem, porque a evolução intelecto-moral é permanente e não deve ser adiada, ela é urgente, é para hoje e todos os dias. O trabalho na vinha requer cuidado, porquanto a plantação das uvas é destinada à produção das uvas de mesa, das passas, dos doces, de sucos e também do vinho. É um trabalho refinado, exigente, porém é recompensador. A uva é o símbolo da transformação espiritual. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, em Prolegômenos, transcreve a recomendação dos espíritos superiores que utilizam a cepa ou o tronco da videira, contendo um cacho de uvas, como símbolo do processo evolutivo estabelecido por Deus, conforme ele assevera. Aspas. Porás no cabeçalho do livro a cepa que desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem que intensece o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire os conhecimentos. Belas palavras de Kardec. Ao longo da jornada terrestre, somos convidados diuturnamente ao honroso trabalho da mudança interior, mas na maior parte do tempo o materialismo aprisiona o ser humano por meio de uma vivência periférica de si mesmo. Por isso, a mentira, a ilusão, as paixões inferiores e as promessas falazes encontram eco no recôndito do ser, gerando dores e desgastes psicoemocionais e também desnecessários. Em alguns momentos, prometemos e cumprimos as nossas promessas morais, mas na maioria das vezes, agimos tal qual o segundo filho, prometendo sem agir, falando sem pensar e pensando critérios e valores para fazê-los. Enquanto a síndrome do segundo filho predominar em nossas mentes e corações,
haveremos de sofrer as consequências danosas dos nossos enganos e das nossas escolhas inconsequentes. Sua queda moral foi profunda, destruindo-lhe qualquer vestígio de alegria ou prazer de viver, uma vez que, agindo para satisfazer os sentidos, sua existência assemelhava-se à dos animais que são governados pelo instinto. Vejam bem, subjugado à lei de causa e efeito, colheu o que semeou, guiando-se apenas pelo uso do seu livre-arbítrio. Precisou, todavia, chegar a um doloroso estado de carência espiritual para lembrar-se do Pai, da vida abençoada que tiveram um dia no lar paterno. Notem que beleza! Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Em toda parte, vemos os dissipadores dos bens terrestres, de saber, de tempo, de saúde e de oportunidades. O conhecimento espírita nos faz ver que, neste texto, o momento preciso em que o espírito cansado de sofrer busca então o amor celestial, reconhecendo-se então a sua excelsitude. Este momento está representado na expressão cair em si. É um instante de grande valor, pois indica que a criatura humana toma consciência do efeito do estado da evolução espiritual em que se encontra. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi até o seu pai. Belas palavras do Evangelho. Quanto mais imitarmos a postura do primeiro filho dessa parábola de Jesus, lograremos êxito em todas as coisas, porque estaremos fazendo a vontade do Pai, vontade que começa com o trabalho na vinha do arrependimento dos nossos erros e das nossas fraquezas morais. A parábola reflete igualmente a utilização do livre-arbítrio, a manifestação da lei de causa e efeito e os fundamentos do processo de evolução do espírito. A simples leitura da parábola, percebemos que aquele Pai é Deus. Seus dois filhos representam os homens, que somos nós, os pecadores de todas as matizes. O filho mais velho era considerado por todos um modelo da perfeita educação e não magoava ninguém com palavras. Era um rebelde, só gostava de atender à própria vontade e aos próprios caprichos. Respondeu com delicadeza ao pai, mas não obedeceu a ele. Era um rebelde invisível. Já o segundo era muitas vezes áspero de linguagem, mas no fundo não era um mau nem muito revoltado. Sabia reconhecer seus erros, pedia perdão de suas faltas e acabava fazendo a vontade do seu pai. Os dois filhos constituem modelos de duas espécies de personalidades predominantes entre os terrícolas. O filho que disse não vou, mas depois arrependido foi, representa aqueles que, indiferentes aos ideais superiores, levam uma vida puramente mundana, deixando-se dominar pelos vícios e pelas paixões que constituem o deleite de toda a carne ainda não sujeita ao espírito. Chega um dia, porém, em que, saturando-se das misérias dessa vida e enojados dos falsos prazeres, cai em si, descobre os gozos e delícias que a alma pode sentir na virtude e na prática do bem, e então, sinceramente arrependido, se regenera, transformando-se então em obreiros da vinha do Senhor. E o filho que disse irei, Senhor, mas não foi, personifica a seu turno os devotos sem obras, os que atravessam toda a existência procurando manter uma aparência de respeito e de religiosidade e que se mostram muito cuidadosos no tocante às obrigações estatuídas pelo culto tradicional, como se isso fosse tudo, e nessa enganosa suposição não cogitam de vencer suas fraquezas e imperfeições e nem se preocupam em realizar algo a benefício da coletividade. Os dois irmãos representam então a humanidade. O pródigo é a fiel imagem dos pecadores cujas faltas transparecem, ressaltam logo à primeira vista, estão cônscios das imperfeições próprias e comumente ostentam para os que têm olhos de ver, de permeio com as graves falhas dos seus caracteres e apreciáveis virtudes. E assim permanecem até que o aguilhão da dor venha despertá-los. Já o egoísta é a perfeita encarnação dos pecadores que se julgam isentos de culpa, protótipos de virtudes, únicos herdeiros das bem-aventuranças eternas, pelo fato de se haverem privado do mal. São os orgulhosos, os exclusivistas que se apartam dos demais para não se contaminarem como faziam então os fariseus da época. Imaginam-se do alto e os demais embaixo.
O texto evangélico informa que o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, isto é, manteve-se distante da proteção paterna, conduzindo a existência na forma que lhe aprazia, segundo os critérios estabelecidos pela vida material. É por esse motivo que o filho pródigo é a personificação daquele que se entrega desvairadamente aos prazeres sensuais. O desregramento da conduta produziu-lhe grande sofrimento. A história desse moço sem juízo é a da grande maioria dos homens da nossa época, não é verdade? O desfecho de toda a odisseia dos pecadores que passam pela terra é o retorno ao lar paterno. O outro ensinamento de relevância que a mesma ressalta é o que respeita à doutrina da causalidade, a lei da causa e efeito, propagada pela terceira revelação. A redenção do pródigo deu-se mediante a influência dessa lei. Percorrendo as estradas largas dos interesses humanos, o filho pródigo conheceu a realidade da vida material que lhes forneceram lições retificadoras capazes de reajustá-lo perante as leis divinas. E para sobreviver, precisou trabalhar para os cidadãos da terra como guardador de porcos, não é verdade? Passou tanta fome que até desejou ingerir o alimento destinado aos porcos. Cabe aqui algumas reflexões nossas. Como decifrar o dever? De que maneira observar o dever íntimo impresso na consciência diante de tantos deveres sociais, profissionais e afetivos que muitas vezes nos impõem caminhos divergentes? Efetivamente, nascemos e crescemos apenas para sermos únicos no mundo. Creiam nisso. Existe em algum lugar alguém igual à nossa maneira de ser. É verdade. Portanto, não podemos perder de vista essa verdade para encontrar o dever que nos compete diante dessa vida. Nosso primordial compromisso é conosco mesmo. Lembremos da afirmação do espírito de Lázaro no Evangelho. Ele diz, aspas, o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida, fechou as aspas. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Mas como determinar esse dever com exatidão? Como ele começa? Quando ele termina? O dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e acaba no limite que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. A herança desperdiçada representa o desprezo pelos valores espirituais que lhe foram concedidos pelo Criador. A retidão do juízo, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência e o discernimento justo do bem e do mal, como diz o Evangelho. A atitude do pai ao reencontrar o filho não deve passar despercebida. Aspas, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou o seu filho. A atitude do pai com relação aos dois filhos reflete claramente as condições em que os homens se acham em relação a Deus, o pai comum de toda a humanidade. Ele dirigiu aos filhos um simples e natural chamamento. Ele disse, vai trabalhar hoje na minha vinha, isto é, cumpre o teu dever, corrige-te, aperfeiçoa-te, procurando conhecer a ti mesmo, não faças a outro o que não deseja que os outros te façam, ama ao próximo como a ti mesmo, pois cada um será dado segundo as suas obras e não conforme a crença que adote. Reflete então isso a misericórdia divina. A compaixão demonstra que o Criador Supremo não esperou que o filho se penitenciasse de rojo, não exigiu excusas, não solicitou justificativas e nem impôs condições de qualquer natureza para estender-lhes os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Belas palavras que estão no Evangelho. Os direitos e os deveres devem andar sempre juntos para serem legítimos. Não existe direito sem o cumprimento dos deveres. Mas o que infelizmente vem ocorrendo é que cada um só reclama os seus direitos, relegando os deveres ao esquecimento. O ensinamento velado do Mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o ciclo da incompreensão humana. Ora, o amor verdadeiro não se ajusta aos padrões da contabilidade tradicional. Ele é espontâneo, natural, não cobra, não existe. Verificamos que nem sempre o que permanece na casa do Pai, cumprindo os deveres e obrigações, está efetivamente transformado no bem. Pode revelar-se mesquinho e egoísta, julgando-se o único merecedor das atenções e dos cuidados do Pai. Devemos reconhecer, em suma, que o filho pródigo é sempre alguém que pecou, sofreu e amou. Isso nos faz recordar que Jesus, antes mesmo de contar essa parábola, afiançou, aspas,
Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Dessa forma, a recepção que o pai deu ao filho pródigo traduz-se em lição inesquecível. A alegria do acolhimento ao filho mais jovem, o melhor vestido, o anel, as alparcatas, assim como o banquete, a festa e a música, foram concessões que a expressão da misericórdia divina nos deu perante as propostas de mudança dos que, sob os fundamentos da humildade, se arrependem e se arrependerão. Trata-se de uma atitude mesquinha e rancarosa do primogênito que busca justificá-la por meio de alegação pueril que jamais ter se afastado do seu lar. O pródigo, a seu ver, deve ser excluído do lar. O egoísta encontra muitas dificuldades para levar avante os propósitos da própria melhoria espiritual, uma vez que raramente considera as necessidades do próximo. É orgulhoso, é sectário, separa-se dos demais porque se julga perfeito. Não suporta as consequências dos desvarios, mas não goza dos prazeres da virtude. Sua conversão é muito mais difícil. No caminho de nossa perfeição espiritual, devemos proceder como o segundo filho da história. De nada nos valerá conseguir a aparência de uma pessoa educada, caridosa e cristã, se interiormente não desejarmos fazer a vontade do Pai. Vejamos que o Pai não prometeu recompensas e favores ao que o atendesse, nem punição ao que o desobedeceu. Concedeu-lhes plena liberdade de ação. Espelha-se aí nitidamente para os que têm olhos de ver a relação em que estamos nós, homens, em face à lei natural que rege os nossos destinos. Sendo assim, guardemos o sábio conselho de Emmanuel, aspas, se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças em circunstância alguma de que o Deus é Pai de todos nós, e se te ajudou para estares com Ele, era para que estejas com Ele, ajudando, portanto, aos outros. Belas palavras de Emmanuel. O seu objetivo é tornar o homem independente. Assim o entendeu São Paulo quando disse, onde o Cristo Espírito de Deus está, aí há a liberdade. No entanto, ao fazermos a apologia da liberdade como direito natural, apressamo-nos em declarar que todo direito nasce do dever. Quem não cumpre os seus deveres acabará perdendo os seus direitos. Aqui se funda então novamente as assertivas do Mestre Jesus, aspas, permanecendo nas minhas palavras, sereis realmente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A obediência só é virtude, nesse caso digna de ser cultivada, quando ela é espontânea, voluntária e natural, exatamente como no gesto de um dos protagonistas da parábola Ora em Estudo. É essa obediência digna e nobre que devemos ao nosso Criador, a qual ele sabe como conquistar. É pelos frutos e não pelas ramas e folhas que se conhecem a árvore. As lições da parábola. A parábola traz advertências que são importantes para nós. Vamos destacar algumas. Primeiro, a decisão é nossa. Na parábola, o pai falou a mesma coisa para os dois filhos. Sua vontade para os dois foi a mesma. Segundo, as intenções precisam ser acompanhadas por ações. A fé sem obra é morta, já dizia Tiago, e o arrependimento sem frutos não agrada a Deus. É possível mudar de ideia, é uma terceira conclusão. Na história, os dois filhos mudaram de ideia, um para pior e o outro para melhor. O pecador pode se arrepender e ser perdoado, e o justo pode se desviar e ser condenado. Por isso é imprescindível permanecer firmes até o final. Quarto, não existe vida com Deus sem arrependimento. Na parábola dos dois filhos, Jesus mostra a grandeza da importância deste arrependimento. O arrependimento é o mais importante do que a aparência. É o ponto principal do fazer a vontade de Deus. É o resultado de uma vida regenerada que antes possuía a convicção do não, mas de alguma forma inexplicável do ponto de vista humano, agora faz a vontade do Pai. Quinta, para Deus a condição do homem é de apenas pecador. Quando Jesus usou como expressão duas classes de pessoas tão rejeitadas pela sociedade da época, os colocou acima dos mais influentes daquela sociedade. Todos somos pecadores, desde os mais importantes até os mais rejeitados da sociedade. Sexto, palavras são apenas palavras. Ninguém pode surpreender a Deus. Não podemos enganá-lo jamais. Muitos acreditam que conseguem manter as aparências diante dele, mas perante Deus, todas as máscaras caem. Ele conhece o nosso coração e julga as nossas intenções. Verificamos assim que nem sempre o que permanece na casa do Pai, cumprindo os deveres e obrigações, está efetivamente transformado no bem.
Devemos reconhecer, em suma, que o filho pródigo é sempre alguém que pecou, sofreu e amou, como já dissemos. Quem são os dois filhos hoje? Há aqueles que seguem fielmente a tradição, a prática, as regras e a doutrina. Aqueles que se fizeram numa religião muito cômoda, com as regras de condutas muito severas. Uma religião que mais fecha portas do que abre e que mais levanta muros do que os derruba. Muitas vezes eles se acreditam superiores aos outros, imaginam ser os únicos fiéis e crentes ao Cristo. Dizem sim ao convite para trabalhar na vinha, mas são verdadeiramente ativos segundo o Espírito das Bem-aventuranças? Pensem bem nisso. Dizer sim ao Cristo do Evangelho significa acolher o outro, o estrangeiro e as suas diferenças. Significa aceitar a marginalização, a pessoa abandonada, dar prova de tolerância para com os mais fracos e mais frágeis, abrir-se ao inesperado, ao imprevisto, às novas realidades que são a nossa realidade. O filho mais velho hoje é o que rejeita a mudança, a adaptação, a atualização da palavra, que liberta, que nos reúne, que nos une e que nos salva gratuitamente. Também há outros, aqueles que não praticam, que não se adequam às regras da igreja de hoje, mas que se comprometem no caminhos novos e que acolhem a liberdade do Evangelho. Aqueles que não repetem necessariamente aquilo que sempre se fez no passado. A esses, São Paulo nos diz: irmãos, não existe algum conforto em Cristo, alguma consolação no amor e alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão. Completai minha alegria, deixando-vos guiar pelos mesmos propósitos e pelo mesmo amor em harmonia, buscando a unidade. Nada façais por ambição ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros como superiores a si, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Haja entre vós no mesmo sentido e pensar que no Cristo Jesus nos falou. Podemos enganar as pessoas com palavras bonitas, com louvores incríveis ou com orações eloquentes, mas Deus conhece esse comportamento e Ele falará para nós se estamos sendo sinceros ou não. E a quem então nos assemelhamos? Somos o sim que se contradizem ou o não que se arrependem e se convertem? Pensem muito nisso e cabe a nós decidir. Por fim, devemos tomar cuidado com as possíveis distrações, porque às vezes nos comprometemos com algo, mas alguma coisa nos distrai e acabamos nos esquecendo do nosso compromisso. De qualquer forma, só existem dois filhos, não há um terceiro. Ou somos como o primeiro, ou inevitavelmente seremos como o segundo. Agora, novamente fechando os nossos olhos, vamos agradecer a essa espiritualidade bendita, a oportunidade recebida do estudo, e vamos vibrar por todos os irmãos, não só os que nos ouviram, mas todos aqueles que estão em ambientes de dor e sofrimento, que estão nos hospitais, albergues, asilos, nas ruas, desamparados. Vibremos pelos dirigentes dos países para que possam tomar boas decisões, mas também nos diversos segmentos religiosos, bem como nas casas espíritas e para a nossa casa espírita. Vamos também solicitar uma vibração para o nosso ser interior, para que se harmonize e progrida em uma outra harmonização para onde ela se fizer necessária, é o que nós sempre pedimos. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, clique no positivo, faça comentários e críticas e, se possível, indique-o aos seus amigos e todas as semanas você receberá uma nova postagem. Muita paz, muito obrigado.